Então, meu nome é Evandro, faço parte do time de Allsist e vou passar o treinamento para os enfermeiros cadastro sessão. Então, aqui a sessão do sistema, quando vocês acessarem aqui, cada usuário vai ter seu usuário e senha, né? Seu login. Então, aqui a sessão do sistema ele já traz algumas informações, como os pacientes. Então, todos os pacientes que estão disponíveis no sistema, né? Que estão ativos, ele já vai fazer carregado, que são os pacientes em diálise peritoneal ou em hemodiálise, né? Então, vem até os tratamentos aqui checado e caso tenha que vir pesquisar, o paciente basta colocar uma parte do nome, o nome completo do paciente, conforme necessidade. E também é possível verificar os pacientes que já saíram do sistema, que estão inativos, os pacientes que foram a óbito. Então, clicou aqui na caixinha, já mostra que o paciente que estão a óbito. Ou se tiver algum paciente em tratamento conservador, também se consegue estar verificando. Ainda voltando sobre os pacientes, o paciente selecionado aqui, ele vai mostrar o nome aqui em cima do paciente. Então, quando você for cadastrar uma sessão, um capilar ou no sistema, atentar ao paciente que está selecionado, que vai ser para esse paciente que vai ser cadastrado. Né? E para trocar o paciente selecionado, basta clicar num outro paciente que se queira, e ele vai trazer o novo paciente. E também atualiza toda a parte aqui da tela, aqui da visualização. Então, aqui no desktop, quando abrir, ele vai trazer uma parte de legenda, que tem algumas informações, como o laudo de medicamento, o vencimento, o laudo da EPAC, o LME, o paciente está hospitalizado, então também você consegue ver se o paciente já está hospitalizado. As últimas sorologias desse paciente, se o paciente é um paciente diabético, seu último KTV, o acesso vascular dele, né? Então, catéter, uma fístula, então conforme o cadastro aqui no sistema vai aparecer. E você tem alguma alergia, algum medicamento, alguma droga específica. Né? Temos aqui uma parte de notas paciente, que seria um lembrete que você poderia estar colocando no sistema. Ele é vinculado ao paciente também. Então aqui tem um exemplo, lança sai dia X, você poderia colocar até, o paciente avisou que tal dia não vai vir fazer sessão. Então você podia colocar aqui, paciente no dia X não vai fazer sessão, daí vocês não precisaria nem estar preparando a máquina para o paciente. Né? Então, aqui você consegue controlar esses lembretes. Esse lembrete pode editar depois, né? Então posso estar vindo aqui editando. Também para criar um novo, posso vir aqui em mais e adicionar a informação que eu queira estar disponível, né? E caso já, isso aqui já aconteceu, você pode estar vindo aqui no X e excluindo essa nota do paciente. Daí não vai aparecer mais aquela informação, até para não ter alguma dúvida. E aqui informações clínicas seriam os pacientes hospitalizados, então traz um relatóriozinho de todos os pacientes que estão hospitalizados. Parte aqui de baixo, parte backup e mensagem, é um pouco mais gerencial, né? Que seria se o último backup foi realizado ou não, né? E qual que é a última versão do sistema, qual a versão do sistema atual, né? E aqui em mensagens, o que foi atualizado novo no sistema. Então, se eu clicar aqui, tiver uma mensagem, posso estar verificando o que foi adicionado aqui no sistema, né? Então, aqui mostra um exemplo, mostra o medicamento adicionado ao sistema. Daí temos na parte superior aqui alguns acessos rápidos, como dados do paciente, a tela de sessão, que vocês vão estar acessando, resultado de exames, medicamento, evolução clínica, hospitalização, infecção, os acessos tanto acesso vascular como acesso peritoneal, e daí para sair do sistema. Então, vindo aqui em dados pacientes, eu vou dar caso precise de alguma informação do paciente, fica tudo cadastrado aqui em dados do paciente, então esse é o principal cadastro do paciente no sistema. Aqui tem os dados pessoais, os documentos de saúde, na Cartão Nacional de Saúde, parte de contato, como endereço, telefones. Transplante, também tem algumas informações que pode ser o serviço social, geralmente coloca aqui. Daí tem a parte de dados clínicos, seria a doença básica, questão de alergia, comorbidades. E histórico clínico também,
os dados de tratamento prévio aqui, o histórico da doença atual, né? Então, esse campo é bem importante, até que vai para o lado de APAC. Ele tem alguns antecedentes familiares, o tratamento atual do paciente, quando começou, o paciente é novo na clínica, ou você vem de outro centro, então traz uma forma do histórico clínico aqui. Agora eu vou passar aqui em cima, só dar uma visão aqui. Personalizar seria mais parte gerencial também, parte de usuário, permissões, o cadastro de unidade para ser no relatório certinho o nome, algumas configurações do sistema para deixar mais próximo de como vocês utilizam, né? Como criar um assunto de evolução clínica, princípios ativos, infecção. E as configurações do sistema que também podem ser bastante gerenciáveis aqui no sistema, né? E tem um menu de exames. Esses exames aqui é mais para pedido do exame, né? Então aqui é feito tudo a bateria, o planejamento e o pedido de exames para ser enviado para o laboratório, né? E caso venha a exportação de um arquivo deles, pode fazer a importação de todos aqueles exames já para o sistema, né? Nossa tela aqui consegue fazer a importação e o pedido para todos os pacientes. Agora eu vou mostrar aqui a parte de sessão. Então aqui, pode ser acessado aqui no menu sessão, ou em tratamento, hemodiálise sessão. Então que eu posso estar acessando a tela para cadastrar sessões, né? Então aqui ele já traz uma visualização de todas as sessões que o paciente já realizou, né? Para criar uma nova sessão do paciente, basta clicar em novo. Aqui ele já vai trazer a data que o paciente vai realizar a sessão, né? Essa data pode ser configurada, então, não é do dia 1º, é do dia 2 que ele realizou, do dia 3 pode ser alterado, né? Ele faz uma verificação, que nem ele trouxe dia 1º aqui, que seria quarta-feira. Ele verifica os dias de sessões também do paciente. Tá? Na segunda, quarta e sexta, ele já vai trazer a data a data da sessão dele, que nem caiu na quarta-feira, ele traz a data da quarta-feira. Se fosse provavelmente o paciente de terça e quinta, ele ia trazer no dia 2 aqui, né? Ele verifica a última sessão e meio que já coloca uma data prevista que ele deve estar fazendo, conforme o esquema dele na prescrição, né? Então aqui na tela, ele também tem o início, inserido. Com essas informações aqui, se eu der um tab aqui, já pular de caixinha, ele já permite eu estar selecionando qual capilar que ele está utilizando. Então, posso estar mantendo aquele mostra que o capilar que está sendo usado é o Belco, já foi feito um reuso dele. Então, eu posso estar continuando aqui, colocando algumas informações de volume, prime, pré-lavagem, a linha arterial, linha venosa aqui, conforme o capilar, né? Conforme o paciente. E caso fosse um capilar novo, poderia já selecionar aqui como é um primeiro uso. Selecionaria qual capilar. Tem uma lista, não está aparecendo para vocês, mas quando eu clico nessa opção de select, ele está uma listagem com vários capilares aqui, né? Então, vocês podem estar selecionando qual capilar. E posso já marcar aqui qual o motivo da retirada do capilar antigo. Então, ele mostra qual que era o capilar. E eu posso estar selecionando se foi um capilar sem reuso, ou IRA, óbito, ou limite de uso também, já pode estar sendo selecionado. E foi cedido pouco tempo, por causa do Covid, né? Então, caso tivesse que interromper o uso disso aqui, você poderia estar clicando em interromper e no futuro estar utilizando aquele capilar novamente, né? Então, aconteceu o Covid, algumas clínicas precisavam interromper o uso quando esse paciente estava com a doença e utilizando um reuso único de capilar ali para ele fazendo a sessão, né? Aí, quando ele retornava, o capilar tivesse limpo tudo, ela poderia estar utilizando novamente esse capilar. Eu vou deixar como exemplo só a continuação desse capilar aqui.
Então, só com essas informações que eu já consigo estar salvando. Então, já consigo já criar essa evolução e depois só vir editar, né? Então, ou já poderia também já vir preencher todos os dados, conforme se pegar a folha de sala e vir preenchendo tudo que foi feito, né? Então, aqui eu já poderia colocar ó, o término da sessão, e já calcula a duração aqui, né, da sessão. O peso inicial, peso final, ele já vai mostrar aqui o F do paciente, né? Tem para preenchimento aqui nessa telinha ó, o tipo da heparina, a quantidade, potássio, cálcio, umas especificações da sala que o paciente está realizando a hemodiálise, caso tenha mais de uma sala, né? O convênio que ele realiza. Esse convênio já vem marcado, se o paciente está, aqui em dados do paciente, está cadastrado o convênio, ele já vem marcado aqui, né? Já vai vir checado, mas você pode estar verificando. Porque esse dado é importante para ser mandado lá para o futuramento daí, né? Também tem a opção já de colocar alguma infusão, então, foi feito um transplante sanguíneo aqui, pode estar colocando, né? Uma infusão sanguínea, de plasma, soro, plaquetas, outros, e um teste APC aqui também, né? E ainda tem uma observação aqui, que é essa prescrição do esquema do paciente. Então, se ficar com alguma dúvida, conforme o preenchimento do esquema do paciente aqui no sistema, pelo médico, você pode estar verificando aqui nessa telinha o que ele prescreveu, né? Tipo, a heparina, o sódio, bicarbonato, o F máximo. Então, tem algumas informações que vocês podem estar verificando, se for bem cadastrado ali o esquema do paciente, feito pelo médico, né? Ainda aqui pode estar sendo colocado as medições, né? Conforme o horário. Então, você pode até estar vindo aqui editar qual que foi a pressão no início, temperatura, frequência cardíaca, e salvando. E pode também indo colocando hora a hora, conforme vocês utilizam aí na clínica, né? Tem possibilidade de ir atualizando essas informações, né? Tem também a opção de colocar alguma instrução específica, alguma queixa do... Aqui pode ter uma queixa tanto do paciente, como uma queixa até do profissional que está fazendo, né? Essa hemodiálise do paciente, né? Aqui tem o responsável da sessão, da punção aqui, das medições, né? E mostra quem que é o login que está acessado. Aqui intercorrência seria a intercorrência que aconteceu durante a sessão. Então, aqui, clicando em Select, ele traz várias opções. Então, posso colocar confusão, ou angina, calafrio. Posso estar adicionando isso aí. Então, ele já vincula essa intercorrência com a sessão. E tem aqui embaixo essa parte de medicamento. Esses não seriam medicamentos excepcionais que o paciente usa conforme as sessões, assim, mas seria mais voltado para o tratamento dessa intercorrência, né? Então aqui também ele faz uma pesquisa, conforme pesquisar, né? Então tá uma listagem aqui dos medicamentos. Ele já vai trazer as apresentações, a forma que foi utilizado esse medicamento no paciente, né? Eu já vinculo também o medicamento, essa sessão e essa intercorrência. E aqui embaixo a parte do peso seco. Esse peso seco é importante para o cálculo do KTV. Então, por o dia, aqui não é toda a sessão você precisa estar cadastrando esse peso seco, né? Mas a sessão que foi feita a coleta do sangue para fazer o KTV precisa estar cadastrado aqui, né? Aqui um exemplo, posso estar chegando, vindo aqui dando maisinho. Então, o mais ele sempre vai abrir uma opção de novo, né? O menos ele exclui alguma informação selecionada. E o cheque ele salva. Então, aqui eu posso estar selecionando até a data do dia 1º. Qual foi o peso seco do paciente.
observação. Salvando. Daí, quando tiver o cadastro dos exames, se tiver no dia 1º do 6 também um exame do ureia pré e pós, ele já vai conseguir calcular o KTV. Já. Então tem que ter a sessão para o KTV, né? Tem que ter a sessão cadastrada, o peso seco e os 2 exames de ureia pré e pós com a mesma data cadastrada. Né? Aqui do lado aqui daí tem esse capilar, que seria mais um histórico de todos os capilares que o paciente utilizou durante o tratamento que ele teve na clínica. Então, até se você quiser mais uma informação, pode estar clicando aqui num capilar, ele vai mostrar até os dias que foi utilizado aquele capilar, né? E depois de estar editando tudo isso aqui, eu posso dar um salvar e já vai salvar tudo que a gente editou nessa cada sessão. Ficou alguma dúvida nesse como fazer o cadastro de sessão? As opções que aparecem aqui, né, na tela? Então, aqui eu vou até mostrar, mas provavelmente não vai ser vocês que vão fazer o cadastro, né? Mas esse esquema do paciente, aqui em tratamento, hemodiálise tem tanto a sessão como o esquema. Então, aqui o responsável que vai fazer o cadastro aqui, né? Geralmente o médico ou uma enfermagem, pode estar vindo aqui fazendo esse cadastro e esquema do paciente. Então, posso estar criando um novo ou aqui editando, né? Então, aqui traz a data que ele iniciou, aquela prescrição do hemodiálise, né? Qual o dia das sessões, qual o turno que ele realiza, o local, a sala aqui, caso tenha mais de uma, você pode estar até criando aqui no maisinho, sala. Aqui o profissional o médico já pode deixar o horário, então, né, a duração que deve ter a sessão. Então, ele pode colocar 2 horas, 3 horas, conforme a necessidade aqui. E quando ele preenche já esse horário, duração de sessão, vou salvar aqui. Quando for dar criar uma nova sessão aqui, na hora de eu lançar o horário inicial, é um tab, ele já vai fazer o cálculo com a duração que o médico colocou, né? Então, mencionando que vai ter o término às 8 horas. Ainda aqui na prescrição tem a parte de máquina, que eles podem estar preenchendo, a solução, né? Utilizada, forma de esterilização, o capilar, se tiver um capilar específico, o paciente deve estar utilizando, concentração de sódio, cálcio, bicarbonato, potássio, algumas observações aqui, né, que ele pode estar inserindo o paciente, fluxo sanguíneo, perfil NA e UF. Então tem algumas informações que quanto mais preenchido aqui para vocês quando eu for na sessão, ele já vai mostrar aqui para vocês tudo que o médico receitou, né? E aqui, quando eu dei um novo, ele já pulou podia ser o dia 2, né, que seria o próximo, mas ele já pulou para o dia 3, porque ele segue aquela função de segunda, quarta e sexta, então ele já verifica se qual que é a próxima data, né, que ele deveria realizar e já vai trazer. Mas aqui vocês poderiam estar alterando, então podia estar colocando dia 2 e salvando. O sistema, até fazer uma adenda aqui, quando for passar para o futuramento, ele verificar que o dia 2 está preenchido e não faz ao dia 2 é uma quinta-feira, não faz parte do tratamento deles, ele já vai passar para o sistema de futuramento lá como uma sessão extra. Então, aqui no sistema, até outros sistemas de nefrologia, eles, não sei se vocês especificam se é uma sessão extra ou não, mas aqui no sistema do GeoSystem, ele meio que verifica por si próprio. Se fugiu dos dias de sessões que ele deve fazer, o sistema já entende que é uma sessão extra. Daí já envia para o futuramento dessa forma, né? Então, até se deu 13 sessões, teve que fazer uma sessão a mais naquele mês, ele vai entender que aquele que foi a mais fora daquele período que ele deve fazer, né? Foi uma sessão extra para o paciente. Ele já faz essa verificação automática, né?
Agora, mostrando uma parte de capilares, tem essa opção de estar controlando o capilar por aqui, ou uma tela mais, até voltada para reusistas na clínica, tem essa tela de capilar. Então, tratamento, hemodiálise, capilar. Então, aqui tem todo um histórico daqueles capilares que o paciente utilizou. Então, tem a forma de estar utilizando por aqui, né, esse controle capilar, ou o reusista já podia estar vindo aqui nessa tela e agora na próxima sessão, um exemplo, né? Na próxima sessão esse capilar aqui, ele não vai estar mais ativo, ele teve um motivo de retirada aqui, né? Então vou colocar aqui no dia 2, ele teve uma rotura, né? Então tem algumas opções aqui, motivo, e eu posso estar salvando a retirada desse capilar para o paciente. Também tem só voltando aqui nessa parte capilar, posso estar lançando os prime desse capilar aqui também para essa tela, né? E daí que como é um listar, ele só vai ter o histórico, né? Não vai ter nenhum capilar ativo. Então se eu fosse aqui na seção, desse o novo, né? Eu só tenho que inserir mesmo a data inicial aqui, então, como exemplo. Então ele mostra que já não tem nenhum capilar ativo para aquele paciente, né? Então já mostra que você tem que selecionar o primeiro uso, o reuso anterior. Só que o reusista poderia fazer a retirada e já vir aqui dando um novo. Selecionar o tipo do catéter que vai utilizar agora, né? Então tem uma listagem. Pena que não está mostrando o select para vocês aqui no meu navegador. Ele está uma listagem de todos os capilares. Caso não tenha um capilar aqui e vocês utilizam, vocês podem estar solicitando para o nosso suporte fazer o cadastro, né? Desse capilar no sistema. Ele só coloca a data aqui. Ele pode já colocar a data que vai ser utilizada a primeira vez aqui, né? E salvo. Então ele já preparou esse capilar para o paciente. Então, quando ele vir listar, já mostra o capilar ativo. E aqui na seção, quando for dar um novo, seria o horário, e já mostra o capilar que está ativo para ele. Então, daí, no caso, o cadastro da sessão ficaria um pouquinho mais simples, não precisava estar selecionando aqui o capilar, né? Eu pegava o capilar e já ia passando, fazendo o cadastro dele. Então, essa também é uma forma de estar controlando os capilares. Só caso o capilar de uso único, né? Então, o paciente soro positivo ali é o uso único esse capilar, daí é mais fácil controlar pela sessão. Então, daí, sempre que ele vinha aqui na sessão, pegar o primeiro uso, escolher e fazer a retirada dele. Senão, daí, toda vez o reusista ia ter que entrar aqui, fazer a retirada, adicionar um novo, e ia ficar um pouco. Pode passar um dia despercebido aí, causar algum problema para vocês, né? Dificultar um pouco o cadastro, né, no caso. Ainda que para tratamento, tem o acesso vascular. Então, quem hemodiálise, acesso vascular, é feito o acesso do paciente, né? Então, por onde ele faz a hemodiálise. Aqui mostra um acesso ativo, jugular interna, catéter de longa. Poderia estar vindo aqui adicionar um exemplo nesse caso. O paciente já tem um cateter, mas ele está colocando uma fístula, né? Então podia estar colocando que no dia 3 ele fez a realização. Colocar a data prevista da primeira utilização, posso estar jogando aqui, né? Dia 20. Selecionando o tipo de acesso. Ou poderia pegar um cateter longa, caso ele retirasse. Selecionaria a fístula. E tem a opção do local de acesso, o lado, né? E ia salvar. Então, esse paciente já deixa cadastrado que o paciente tem uma fístula também ativa, tá madurando nesse caso, né? E enquanto isso, ele pode estar utilizando o que ele já possui, né? E caso, esse catéter aqui, ele fez a retirada, eu posso estar vindo aqui no ver, e aqui retirada a falência, colocando a data e o motivo dessa retirada do acesso vascular do paciente e algumas informações, né? Também pode estar inserindo algum histórico, então posso estar vindo aqui nesse histórico, dando um novo, colocar uma data, até retroceder aqui, né? A data de exemplo. Vai trazer aqui em causa algumas ocorrências, né? Então posso colocar que teve uma infecção. Salvar.
Então já vai criando um histórico de intercorrências nesse acesso vascular aqui do paciente. Essa parte de cadastro, tanto de esquema, acesso vascular, se ficar com alguma dúvida? Ou a parte capilar, que é um pouquinho mais complexa. Tá. Assim, seria tipo uma evolução daquela hemodiálise, né? Então, para tudo que é cadastro vinculado à evolução, né? Então, aqui tem um acesso rápido nessa evolução clínica. Então, tem esse botão aqui. Ou paciente, cadastro, evolução clínica. Então, aqui tudo, até uma justificativa de falta, né? Que o paciente não vem naquela sessão, ele é lançado nessa tela aqui. Ou tem uma evolução da hemodiálise da sessão daquele paciente, né? Então, aqui nessa tela, ele tem umas opções de filtragem, que caso você precise estar vendo só as suas evoluções, para você verificar uma anterior. Aqui em assunto também você pode estar filtrando os assuntos, né, das evoluções. E pode estar criando um novo, dando um botãozinho novo. Ele traz a data, essa área responsável vai trazer preenchido conforme o teu login, né? E aqui em assunto tem alguns assuntos para ser selecionado. Caso não tenha aqui, pena que não está aparecendo select para vocês. Mas aqui tem bastante informações, tem SAI, evolução mensal, evolução inicial. Deixa eu ver se tem alguma coisa de hemodiálise. Que nem por padrão não vem nenhuma evolução voltada para hemodiálise. Mas caso vocês precisem estar inserindo um assunto novo, criando para criar uma configuração, deixar um jeito bonitinho, bonito de vocês estar controlando, um jeito fácil também de vocês estar fazendo esse controle de evoluções. Aqui em personalizar cadastro assunto de evolução clínica, vocês podem estar criando um assunto novo. Então você podia estar colocando evolução de HD ou como vocês quisessem aqui no sistema. Então é só também dar um novo aqui, é bem simples, colocar qual que é o assunto e salvar, né? Eu vou pegar, vou fazer um exemplo tanto para uma evolução aqui, daí caso eu só digitar qual que foi a evolução daquele paciente, conduta também, pode estar separado aqui, conduta, né? Pode estar preenchendo. E agora eu vou fazer um exemplo como se fosse uma justificativa de falta, que provavelmente vocês vão ter que lançar, né? Caso o paciente não venha no aquele dia específico, pode estar selecionando aqui, então vou colocar aqui no dia 3, o paciente faltou. Aqui em assunto eu seleciono justificativa de falta. Esse é o único que vocês não conseguem nem excluir lá no quem personalizar cadastros gerais, assunto de evolução clínica. Então ele sempre vai estar ativo, esse assunto. Seleciono justificativa de falta, então tem sem justificativa, o paciente está hospitalizado, prescrição médica, outro, trocou de dia, né? Eu posso colocar aqui sem justificativa. E colocar aqui que o paciente. Então vai. Então essa é uma forma que faz o cadastro justificativo de falta. Então esse vai ser, provavelmente, quando for fazer futuramente, se tiver uma data lá que o paciente faltou e não tiver lançado a sessão, vão pedir para você estar cadastrando, ou vocês já podem estar vindo no dia que o paciente faltou mesmo, que já cadastrando a sua justificativa de falta, né? Dele é usar lá no futuramente. Então, aqui só mostrar esse menu paciente aqui. Tem aqui menu paciente cadastro, tem os dados do paciente, os medicamentos que o médico prescreve, o resultado de exames está aqui, no resultado de exames. Você consegue estar vendo os últimos resultados que ele foi cadastrar o paciente, né? Então tem KTV, ferritina, pressão, creatinina, ureia, próstata, traz um mapa bem completo aqui, né? E aqui em cadastro que é feito o cadastro manual, né?
Então, até eu vou criar aqui no dia 1. Vou pegar aqui uma data para nós fazer o cálculo KTV, né? Então, vou selecionar o dia 1 também. Selecionar o exame ureia. Ureia pós. Vamos ver aqui. Convênio. Essa forma que eu estou cadastrando é manual. Provavelmente já estamos até vendo que o laboratório de vocês não vai ser necessário fazer essa forma que eu estou fazendo manual, que é selecionar a data, tudo um por um, né? Daí por exportação já traz tudo preenchido, né? Mas, claro, pode ser que pareça algum outro exame que vocês precisam cadastrar manualmente, daí é feito dessa forma. Ureia PREC, vou colocar o valor aqui. Então, que eu já salvei os 2 exames do dia 1º, que nem a seção e o peso seco dele. Então ele já até calculou aqui o KTV. Caso não tivesse calculado, ainda tem essa opção de recalcular aqui no sistema. Então clicando aqui, ele já vai trazer o motivo que não foi calculado alguns exames e os que foi calculado aqui ele vai mostrar, né? Então, até que aqui ele mostra ó, que tem exames no dia 2/5, mas não tem nenhuma sessão cadastrada com essa data, né? Então já mostra porque não calculou o KTV. Aí aqui nessa tela tem parte de ecocidade, sorologia, o de laudo aqui também você pode estar adicionando algum arquivo, exames de laudo. E fosse diálise peritoneal, ia criar um gráfico de PET de creatinina, conforme os amostras que cadastraram no sistema, né? Então aqui em paciente temos parte de hospitalização, então aqui é cadastrar se o paciente está hospitalizado ou não, né? Então físico, a parte de infecções do paciente. E temos cadastro de nutrição, de enfermagem, como vacinação aqui, né? E a transfusão, da sessão você pode estar inserindo aqui, né? E em transfusão também você pode estar inserindo essa infusão sanguínea do paciente, né? Durante a sessão. Temos formulários para psicologia, de serviço social. E aqui o importante histórico de tratamento. Aqui o histórico de tratamento ele é o destino do paciente, né? Então, que tem um histórico dele, ele começou com tratamento hemodiálise, mudou de centro. E quando for mudar de centro, ele até some daqui, mas depois você pode estar pesquisando para fazer aquele retorno por hemodiálise. Ou também nessa tela aqui, você pode estar registrando o óbito do paciente. Pode estar selecionando a data, o óbito, e salvando aqui que ele vai fazer o fechamento de tudo que o paciente tem aberto e registrando o óbito para esse paciente. Então, essas aí as partes do cadastro. Aqui em tratamento ainda tem tanto para hemodiálise, para diálise peritoneal, e também se o paciente fez transplante renal, né? Sobre cadastro de informações, tem alguma dúvida? Certo. Agora eu vou mostrar a parte de relatórios. Então, aqui no Dialsys tem vários relatórios, né? Então, vou mostrar só o mais voltado para você, mas vocês podem estar acessando depois. Até eu passei para, eu acho para a Letícia, os acessos desse de treinamento aqui para você estar verificando, até emitindo esses relatórios para ver o que cada relatório possui, né? Então, aqui importante para vocês, em diálise, hemodiálise, tem você tirar relatório dos acessos vasculares do paciente. Vou entrar em uma listagem aqui, né? Posso pegar. Então, até mostrando um pouco as telas de relatório. Todas as telas de relatório vai ter essa data inicial e data final, que seria o período que vocês vão estar filtrando. Vem uma parte para você selecionar os pacientes, se é o paciente selecionado, então o paciente está aqui em cima, né? Ou se é para todos os pacientes. Selecionando todos os pacientes, pode escolher qual é o tratamento. Mesmo sendo um tratamento que você pode selecionar até um paciente que foi a óbito para tirar um relatório para ele, né? Caso tenha necessidade. Aqui em tipo do paciente também pode estar selecionando. E daí tem alguns meio que voltados para esse relatório mesmo. Então eu posso estar vindo aqui, né? Deixa eu só os pacientes HD. Selecionando o tipo de acesso que eu quero ver. Então posso estar selecionando todos o tipo de acesso ou um acesso específico, né?
eu queria, só quero os pacientes que têm catéter longo. Ele está setando e ia filtrar todos os pacientes que tenha o catéter instalado conforme a filtragem. Daí temos o relatório de intercorrência de sessão. Também posso pegar um período aqui, tá emitindo para todos, o teste selecionando qual que é o responsável aqui, né? Então tem vários filtragens aqui. E ver todas as intercorrências que os pacientes teve, né? No caso, só teve um paciente, mostra que foi a ocorrência, qual que é a data dessa intercorrência. Daí tem um relatório para reuso. Então, para reuso capilar, nós temos um mapa de reuso, reuso capilares, controle individual de reuso. Os três são para reuso dos capilares. O que vai mudar aqui, basicamente, é o modelo e algumas informações que vem impressas, né? Então, aqui eu já trouxe dessa forma aqui, qual capilar que o paciente utilizou, qual que foi o número de reuso, Belco. Se eu pegasse aqui um outro modelo, né? Então, vou pegar esse reuso capilar. Vou até... Esse aqui já está filtrando aqui para deixar só os capilares que estão em uso, né? Então, como eu tirei aqui, ele até mostrou que não tem dados. Então, nesse caso que eu poderia estar selecionando ambos, né? Ou só os que for já descartado. Ele já vai gerar para mim o capilar, né? Então, ele mostra o primeiro uso, o último uso. Então, vem uma forma um pouquinho diferente, né? Esse relatório. Vou fechar aqui para ficar um pouco mais rápido. Daí tem um relatório de sessão de diálise. Então, vai sair conforme a diálise do paciente. Os dados que foi preenchido, né? Temos ainda o controle individual de reuso, voltar para o reuso. Listagem capilar. Então, eu quero saber se todos os capilares que tem aqui no Dialsystem, você pode estar gerando esse relatório. E vendo todos os capilares que tem cadastrado aqui. Caso não tenha algum capilar que vocês utilizam, um capilar novo que entrou, vocês podem estar pedindo para nós cadastrar, né? Solicitando. Daí, cirurgia seria conforme o cadastro da cirurgia do acesso vascular do paciente. Né? E tem relatório para diálise peritoneal, então complicação do catéter, dias de treinamento, o histórico do catéter, peritonite, prescrição de bolsa, treinamento em DP e adequacidade. E aqui para ambos seria o esquema de diálise, caso queira também tirar uma listagem de todos os esquemas do paciente, o RGO, né? Vou imprimir alguma coisa aqui. Informação. E medicamentos por sessão. Então também aqui você consegue estar tirando todos os medicamentos que os pacientes, no caso, utilizaram durante a sessão. Daí temos relatórios de exames. Então, importante aqui em exames para vocês, mapa de exames. Então, tem mapa de exame anual, laudo de exames, sorologia. Mas aqui no mapa de exames é o que sai o mapa conforme os cadastros, né? Então, aqui até terceiro dia primeiro, tudo. Ele tem ainda a opção, aqui nesse relatório, em avançado, de fazer uma filtragem, né? Aqui que a TV seja maior que... Vou colocar um valor específico que 0,3. Eu posso até colocar todos aqui, pacientes, e daí ele vai verificar todos os pacientes que têm... Vou mudar essa data aqui para... Todos os pacientes que têm o... Conforme vocês colocaram ali o valor de referência, né? Então eu trouxe todos os KTV maior que 0,3. Se colocasse maior que 1 aqui, ele também ia trazer, né? E ainda tem essa parte de exportar aqui, que vocês podem estar selecionando somente um exame específico, né? Ele vai trazer o mesmo relatório aqui, até filtrando, que eu deixei a filtragem ali junto, né? Só que ele vai trazer com menos campos. Então fica um pouco mais fácil a visualização, né? Ele traz dessa forma.
Esse relatório aqui também pode ser impresso em Excel, né? Tanto esse como aqueles de reuso pode ser emitido como Excel. Daí tem o relatório de medicamento. Então, tem alguns relatórios aqui. O mais importante é o receituário, onde pode estar tirando o receituário para o paciente, né? Conforme a prescrição do médico. Tem relatório para nutrição, enfermagem, psicologia, oficiais. Aqui em oficiais ficam os mais importantes, eu acho que também os mais utilizados na clínica. Então, tem a folha de assinatura. Aqui é impressa a folha de assinatura que vai para o paciente no faturamento ali, né? Então, aqui já imprime, já sai com todos os dados. E importante para vocês, na parte de sessão, é esse folha de sala. Então, aqui folha de sala tem vários modelos. Aqui modelos, tem vários modelos que pode estar selecionando, né? Ou que vocês podem estar até vendo se é algum modelo específico próximo que vocês utilizam, né? Ou vocês podem estar enviando uma folha de sala aqui para nós ver se tem algum modelo parecido. E caso não tenha, a gente pode estar criando esse modelo para vocês aqui no sistema, né? Então aqui tem a opção de filtragem, também se pode estar tirando para mais de um paciente, né? Também tem a opção já de imprimir com as datas, caso vocês queiram que saia com essas datas aqui em cima, né? Ou você pode estar deixando sem data aqui. Então posso estar dando imprimir. Já sai a folha de sala que vocês utilizam fazer o preenchimento, né? Então, daí aqui você já pode estar preenchendo. E se imprimir isso aqui com data, já vai ser. Acho que esse modelo acho que não sai com data aqui. Vou mudar o modelo aqui. Isso. Então aqui já sai com as datas aqui da sessão, né? E se fosse impresso no final do mês, assim, vocês podem estar até selecionando aqui imprimir dados da sessão, que ele vai sair já com os dados que foi preenchido durante a sessão aqui. Aqui eu já trouxe alguns dados que foi preenchido durante a sessão. Então, caso fosse impresso no final do mês, vocês fazem tudo direto do sistema e só impresso imprimindo no final do mês, poderia estar usando dessa forma, né? Daí vai conforme a clínica achar melhor utilização, né? Então, aqui que é gerada a folha de sala. Daí, depois, se vocês conseguirem me passar um modelo, podemos, ou vocês quiserem estar verificando aqui todos os modelos que tem no sistema, né? Vocês podem estar vindo aqui, acessando e gerando o modelo para ver se é compatível com o que vocês utilizam hoje na clínica, né? E tem relatórios Lauda-PAC, para emitir o Lauda-PAC, o LME aqui, que é importante também, né? Então, tem vários relatórios. Tem de relatório para paciente. Então, aqui também posso estar tirando um relatório de evolução clínica. Evolução clínica, eu quero um relatório, tem vários filtragens aqui, né, que eu posso estar emitindo. Já imprime a evolução. Pode ser a evolução de hemodiálise que você criou, de um mês, ou de algo específico aqui do paciente, né? E temos relatórios para serviço de diálise. Aqui é importante o censo, que verifica quantos pacientes tem no começo, verifica como está o tratamento na clínica, né? Relatórios gerenciais e de serviço social. Então, temos vários relatórios aqui no sistema. Aqui temos alguns indicadores, como CQI, seria mais também uma qualidade do tratamento, mostrando uma porcentagem de uns valores de referência, né? Então, poderia estar selecionando aqui uma parte, um grupo de nutrição. Então, ele vai verificar a albumina dos pacientes. Então, alterar aqui o período. Então, ele traz uma porcentagem que em novembro teve 100% dos pacientes estavam com albumina maior que 3,8, né? Ele faz um relatório assim, de indicador. Para esse indicador também temos o gráfico de peritonite e evolução clínica. Daqui, o importante mostrar para vocês em ferramenta, exportação à parte do SUS, mas seria esse check-up. Então aqui vocês podem estar verificando tanto um pedido de exame, então fez um pedido de exame para o laboratório,
os exames que retornou cadastrados, pode haver verificando se foi tudo cadastrado. O que seria bacana para vocês aqui seria essas sessões ainda não cadastradas. Então você poderia estar pegando um período aqui, vou diminuir um pouco para ficar mais simples. Rendimento, a de hoje. Então, quando ela gerar um relatório, ele vai fazer o seguinte, ele verifica o paciente e mostra as sessões que não foram cadastradas, né? Então, aqui, um exemplo que na Bárbara já mostrou que no dia 1 foi cadastrado e no dia 2, no dia 3, desculpe, foi cadastrada uma justificativa de falta, então já não trouxe. Caso não tivesse sido cadastrado, ele ia mostrar aqui no dia 3 que falta uma justificativa de falta para o paciente. Então, você consegue estar emitindo esse relatório e já ir cadastrando a justificativa de falta conforme necessário, né? Então, dessa forma aqui que auxilia. E ainda tem a opção de já colocar. Então, caso o paciente esteja hospitalizado, né? Então, tem o cadastro de hospitalização do paciente. Ele já pode gerar automaticamente aquela justificativa de falta, né? Então, vai. Ou se for um dia que, por algum motivo, a clínica não pode abrir, né? Então, pode selecionar também a data do dia. Poder até fazer um exemplo aqui. Fazer um exemplo no dia 3, a clínica não pode fazer hemodiálise por algum motivo. Pode estar selecionando e imprimindo. Então, ele já vai verificar os pacientes que faz no dia 3, já vai cadastrando a justificativa de falta, né? Então, até pegar esse paciente que é benigno. Selecionando aqui, evolução clínica. Já vai ter uma evolução no dia 3 ou 6, justificativa de falta. Então, daí o sistema fez automático já esse cadastro, né? Ali é só se for que ele faz para todos os pacientes, né? Então, caso for um dia mesmo que a clínica não pode abrir, não pode executar a hemodiálise, pode estar fazendo a justificativa de falta para todos os pacientes, né? E ainda aqui em ferramentas, vai de documento, backup, questão do material, esse gerador de relatório, que caso não tenha nenhum relatório que atende vocês aqui nas opções, vocês podem estar criando um relatório aqui no sistema, né? Então o relatório também é simples, pode estar dando um novo, editando. Ele funciona com uma caixa tipo de Word aqui, né? Também imprime em PDF ou Excel esses relatórios. E daí tem essas caixinhas aqui, por chave, que até a gente chama de tags, né? Que seriam esses campos especiais. Então tem várias opções aqui, como dados clínicos, dados do paciente. Então, você pode estar selecionando várias informações do paciente, né? Podia estar selecionando aqui o dia da sessão do paciente. Então, traz assim, que quando eu gerar esse relatório, aqui, ele vai trocar essas informações pelos dados do paciente. Então, aqui tem o PACNOM, que seria o nome, o exame de ferritina do paciente, né? Então, eu posso estar salvando. Quando eu gerar ele aqui, ele já vai trocar por todas as informações daquele paciente, né? Então, trouxe o nome do paciente, o turno que ele realiza, o kinésio do paciente e os dias de tratamento do paciente. Então, ele é uma forma de você estar criando um relatório conforme você esteja precisando, né? E sai em PDF ou em Excel aqui no sistema. Até esse modelinho aqui, o jeito que eu criei, separado por vírgula, ele é mais voltado para Excel. Então, quando você precisar de um relatório em Excel que vocês criar por aqui, a gente até fala para fazer uma separação, aquele campo especial, vírgula, o outro campo, né? Que daí o Excel vai entender que cada vírgula aqui seria uma tabela, né? Seria uma coluna. Então, ele ia trazer o nome do paciente numa coluna, o turno, uma outra coluna, o kinésio, uma outra coluna. Fica mais simples de estar verificando, né? E por último, aqui no sistema, nós temos uma parte de indicadores. Seria a qualidade do tratamento na clínica. Então, tem um indicador de mortalidade, a quantidade de sessões que o paciente realizou, os pacientes realizaram, né, durante os trimestres, né? Então, os 4 trimestres aqui. Tem algumas indicadores de hospitalização, de mortalidade, infecção, KTV. O legal aqui nesses indicadores, que caso, eu quero saber
KTV de menor que 1.2 de quem utiliza catéter, né? Um exemplo. Posso estar clicando aqui nesse valor e vai trazer os pacientes que têm aquela informação, né? Até se eu der um visualizar, ele traz alguns exames a mais aqui, né? Vascular, algumas informações a mais do paciente. Ele faz esse... vai procurando os dados do paciente conforme aquele indicador, né? Então, tem alguns exames aqui, né? E os acessos vasculares do paciente. Então, seria todas as opções que tem de relatórios aqui no sistema, né? Então, sobre o treinamento, sobre relatórios, ficou alguma dúvida? Então seria esse a parte de treinamento para cada sessão, uma visão assim sobre os esquemas que tem, né? Então, caso venha ter alguma dúvida, a gente vai deixar esse sistema aqui de treinamento, né, para vocês até ver um pouquinho antes de começar o uso, né? Acho que está meio logo vocês vão ter que começar o uso, né? Mas aí vocês podem estar levantando alguma dúvida do sistema e estar questionando a gente, né? Daí aqui no sistema tem uma forma rápida de conseguir o suporte, né? Então aqui do lado tem esse suporte online. E acho que ele parece como enviar mensagem quando não está online. E o botãozinho aqui fica cinza, né? Mas se tiver verdinho, você pode estar clicando aqui e já inserindo alguma pergunta para o nosso suporte, né? Já responde rápido. E caso, esse botãozinho aqui esteja incomodando, que nem eu fui clicar no cantinho ali, ele meio que abriu aqui já a tela, né?